Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto, a mais uma aula. Nós pedimos que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, no controle de tudo que for falado aqui. Nós estamos aqui para aprender e aprender sobre o Senhor, não sobre aquilo que está no nosso coração, né? Nós queremos aprender aquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Bom, na semana passada nós demos uma introdução, né, uma pequena introdução ao livro de Apocalipse. Falamos a respeito do que se trata, as expressões usadas nas cartas, que vai falar sobre quem tem ouvidos ouça, aquilo que o Espírito diz às igrejas, e sobre o anjo das igrejas também, né? Nós demos mais ênfase nisso. E hoje nós vamos, então, entrar na primeira carta do livro de Apocalipse, que é a carta destinada à igreja de Éfeso. Obrigado, João. E nós vamos ver que nós vamos ter muita coisa para aprender aqui. Nós vamos poder perceber também que existe um padrão para as cartas. Então, em todas elas vai ter um elogio, em todas elas vai ter uma exortação, uma promessa. Em todas as cartas, Deus tem algo, tanto para incentivar o povo a continuar, ou exortar o povo a mudar, e uma promessa para cada igreja. E já de antemão, o que nós precisamos entender é que todas essas cartas, elas foram escritas, endereçadas, né, às igrejas da Ásia, porém, para nós também. Certo? A Bíblia, ela foi escrita para nos ensinar. Todos nós, corpo de Cristo, igreja de Cristo, seja na Ásia, seja no primeiro século, seja em Monte Azul Paulista, século 21, 2022. Ok? Vamos ler então, Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7, é onde está a carta para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pois bem, irmãos, a igreja de Éfeso é uma das igrejas mencionadas no Novo Testamento e a primeira igreja a receber, então, a carta escrita pelo apóstolo João, inspirada por Deus, né, através da visão que ele teve. O início da igreja de Éfeso ele foi registrado por Lucas lá no livro de Atos. Né? Depois a igreja de Éfeso ela se tornou, então, destinatária de uma das cartas do apóstolo Paulo também, né? Que é a carta aos Efésios. A igreja de Éfeso ela ficava numa cidade muito importante, não só muito importante, mas também a maior de toda a Ásia. Éfeso era uma cidade muito grande ali para o seu tempo, para a sua região. E a população da cidade de Éfeso, assim como a maioria das outras que nós vamos ver, era uma população muito idólatra. Tanto que ali ficava um templo mundialmente conhecido, né, de louvor à deusa Diana.
E, além disso, muitos dos judeus que moravam ali, né, tinham muitos judeus que moravam ali, e eles tinham, de certa forma, liberdade para praticar o seu culto, né, para ter as práticas judaicas ali na cidade. A igreja de Éfeso é a igreja mais lógica de receber a primeira carta, primeiro pelo fato que era a cidade mais próxima, né, em comparação a onde João estava, a ilha de Patmos. Aproximadamente 97 quilômetros, navegando mar adentro, em linha reta, faria a carta chegar da ilha de Patmos até o porto da cidade de Éfeso. Então, não era longe, vamos imaginar uma viagem daqui a Rio Preto, por exemplo. Daria mais ou menos essa distância. E além de ser a cidade mais próxima, era também a primeira na rota ali para que as cartas chegassem para as outras igrejas. Ela não era só mais próxima, em comparação às outras igrejas que receberiam, ela tinha que ser a primeira porque ela estava mais próxima e depois dela seguiria a rota certinho, né? Uma atrás da outra. Como nós falamos já na aula anterior, as cartas, todas elas, passariam por todas as igrejas, né? Então todas as igrejas teriam acesso, era um livro circular, que iria passar por todas aquelas cidades, por todas aquelas igrejas. Não era algo que a igreja pegaria e guardaria para si, né? Ela ia passar para frente, para as próximas cidades. Isso é apenas uma curiosidade para a gente se atentar para o contexto ali da época. Quem fundou a igreja de Éfeso? Por volta do ano de 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo ele passou pela cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária, acompanhado de outras pessoas como Priscila e Áquila, e ali ele fundou aquela igreja e trabalhou naquela igreja. E Paulo, a Bíblia diz que lá em Efésios, no caso, que lá em Éfeso, Paulo ele entrou na sinagoga e ele disputou com os judeus, né, a doutrina daquele lugar, para que se estabelecesse a igreja, o cristianismo, o evangelho, o verdadeiro evangelho ali em Éfeso, né? E naquela ocasião ali parece que a comunidade judaica de Éfeso, ela recebeu bem a mensagem de Jesus pregada por Paulo, porque depois os próprios judeus que ali estavam pediu para que Paulo ficasse ali. Paulo, por conta dos seus compromissos variados, né? Nessa ocasião, um compromisso em Jerusalém, ele não pôde ficar ali por mais tempo. Então ele deixou Priscila e Áquila responsável ali por aquela comunidade. E logo depois, Priscila e Áquila também conheceram Apolo, que também foi um grande pregador, um grande disseminador do evangelho de Jesus, né? Apolo foi, inclusive, evangelizado por Priscila e Áquila, que estavam ali. Mais tarde um pouco, Paulo ele volta para Éfeso e ele encontra alguns discípulos de João Batista ali. E Paulo anuncia as verdades do evangelho. Esses discípulos de João, esses seguidores de João, eles recebem o Espírito Santo, são batizados também. E a Bíblia diz que Deus fez grandes coisas, grandes maravilhas. O texto diz lá em Atos capítulo 19, verso 11, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. E diante do agir do Espírito Santo na pregação de Paulo, para que se convertesse o povo, houve um verdadeiro avivamento naquela cidade, na cidade de Éfeso. O nome de Jesus era engrandecido ali, e muitos judeus e muitos gentios creram e receberam o evangelho ali, enquanto estavam ali naquela cidade. Inclusive, muitos dos habitantes daquela cidade que seguiam o misticismo, que seguia a idolatria daquela região, trouxeram seus livros ali e queimaram publicamente. Isso está descrito lá no livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 17 a 20. Então, a igreja de Éfeso, ela cresceu. Ela cresceu de forma muito grande. E por conta do crescimento da igreja de Éfeso, como nós dissemos a princípio, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. E o fato de ser uma cidade idólatra, essa idolatria movimentava também a economia da cidade. Porque se vendia muitos utensílios para os cultos pagãos acontecerem. Então era algo muito forte ali, a economia ser movimentada pela idolatria daquele povo. Obviamente que através da pregação de Paulo, pessoas se convertendo, diminuindo
a quantidade de pessoas frequentando os cultos pagãos, investindo, comprando ali com o seu dinheiro, né, os utensílios para os seus cultos, o que aconteceu? A economia da cidade começou a diminuir, começou a ser prejudicada, digamos assim. E, obviamente, isso traria consequências, isso traria perseguições. E é basicamente esse o contexto de todas as cartas, contextos de perseguição que envolvia todo o povo de Deus, ok? Então, entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, Paulo ele estava em Roma e de lá então ele enviou cartas aos crentes efésios para ensiná-los a respeito do significado de algumas implicações, de algumas situações práticas de como eles, como igreja de Cristo, deveriam seguir, que é a carta de Efésios, no caso. E assim como as cartas escritas em Apocalipse por João, ao que nos parece, a carta de Efésios também não ficou restrita somente à cidade de Éfeso, ela também foi uma carta circular, que passou por outras cidades em torno deles também ensinando. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, uma nova geração de crentes surgiu em Éfeso. Ok? Não parou ali. A igreja de Éfeso, ela permaneceu, ela cresceu e ela ultrapassou gerações. E foi em direção a essa nova geração que Jesus, então, ditou ao apóstolo João a carta para a igreja de Éfeso, que nós lemos aqui agora no livro de Apocalipse. Como a data mais provável aqui para o livro de Apocalipse está ali na década de 90, a carta para a igreja de Efésio também foi escrita nesse período, ok? Mas cerca de 40 anos depois de aquela igreja ter sido fundada. Correto? Então a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo e somente 40 anos depois é que ela recebeu essa carta do apóstolo João. Certo? E na carta à igreja de Éfeso, Jesus, ele agora entrando um pouco mais no texto, ele começa a carta se apresentando como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Essa autodescrição de Jesus, essa maneira como ele se apresenta, serviu para deixar claro ali para os irmãos de Éfeso, para os crentes da igreja de Éfeso, que é ele, é Jesus, quem tem o controle da igreja nas suas mãos. Ele é quem dirige os seus líderes, é ele quem conhece o seu povo. Ok? E depois dessa saudação, dessa auto-apresentação que ele faz, Jesus ele começa a carta de Éfeso, como nós dissemos, trazendo um elogio, uma crítica, uma exortação e, por fim, uma promessa. Qual foi o elogio que Jesus fez para a igreja de Éfeso? Jesus elogiou aquela igreja pelas suas obras, pelo seu trabalho árduo e pela sua perseverança. Os crentes ali da igreja de Éfeso, eles trabalhavam de fato pela causa do evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso, ela era intolerante com homens perversos, ela era intolerante com aqueles que tentavam se apropriar da mensagem do evangelho para confundir, para enganar o seu povo. Da maneira como eles tentavam atrair o povo da igreja de Éfeso, para as práticas mundanas. Era muito comum, depois nós vamos ver isso, que para esses cultos pagãos acontecerem, eles faziam diversos banquetes, festas muito grandes. E através desses banquetes é que eles atraíam as pessoas. Era dessa forma. E a igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava isso. E uma das grandes características também, mais evidentes da igreja de Éfeso, é que eles colocavam à prova aqueles homens que se diziam ser apóstolos. Eles colocavam à prova aqueles que chegavam no meio deles, se dizendo ser apóstolos. E de que maneira que eles faziam isso? Através do provar os espíritos, como Paulo nos ensina. Eles provavam ali na reunião do povo, através do conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, das doutrinas da graça, das doutrinas do evangelho. Eles provavam essas pessoas e não se deixavam enganar por elas. Essa era uma característica muito evidente. Então nós entendemos que a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinariamente muito preparada. Era uma igreja que conhecia a doutrina, era uma igreja que tinha domínio das leis do Senhor e que não se deixava levar
por aquilo que ela ouvia que vinha de fora. A igreja de Éfeso, é dito aqui também, que ela odiava a prática dos nicolaítas. Os nicolaítas eram justamente essas pessoas que se atrelavam, que tinham o seu nome ali atrelado a falsos mestres, a falsos ensinamentos, e ajudavam a propagar todas essas heresias. O nome nicolaítas talvez venha de Nicolau, né, dos pais da igreja que no decorrer da sua caminhada acabou se deixando levar por muitas heresias. E ele fez alguns discípulos também. Outra característica muito marcante aqui da igreja de Éfeso, que Jesus deixa claro, é a perseverança. Os crentes efésios, eles suportavam os sofrimentos por causa de Jesus, sem esmorecer, sem desfalecer na fé. Como nós dissemos no início, Éfeso era um lugar onde a idolatria era muito grande, ela reinava ali naquele ambiente, naquela região. E onde eles estavam, qualquer reunião que eles tinham entre eles, como povo de Deus, e fossem atacados, eles permaneciam firmes, eles permaneciam fiéis à mensagem do Evangelho. E além do mais, ali na cidade de Éfeso, existia um templo onde aqueles habitantes, eles cultuavam o imperador daquele lugar. Então a liderança romana, ela obrigava os cidadãos daquela cidade a prestarem culto, né, de certa forma, para uma divindade que eles nomeavam ser o imperador daquele lugar. Então, ao invés de os crentes declararem César como Senhor, eles declaravam Cristo como Senhor de suas vidas. E eles não abriam mão disso. Eles lutavam por isso de maneira muito enfática, né? Eles não se deixavam levar. E tudo isso, obviamente, como nós dissemos, traria muitas consequências, muitas perseguições. Por quê? Porque não somente eles estavam convertendo a uma religião, eles estavam prejudicando também a situação financeira da cidade. Justamente por trazer a verdade para aquele povo e fazer com que aquele povo deixasse as práticas pagãs. Então, isso obviamente incomodava aquelas pessoas e a perseguição passou a vir. Depois disso, nós vamos ver a crítica que Jesus faz. Isso aqui nós nos acostumamos muito a ouvir, né? Qual que foi a crítica? A crítica para a igreja de Éfeso foi que os crentes da igreja de Éfeso haviam abandonado o primeiro amor. Está lá no versículo 4. E aí vai ter uma certa divergência aqui a respeito do que é o primeiro amor. O que realmente significa o primeiro amor. Alguns vão falar que o primeiro amor fala sobre a intensidade do amor, a potência que esse amor tinha. Dizendo tipo, você tem que voltar a ter aquela mesma intensidade de amor pela obra, pelas coisas que você fazia na igreja. Outros vão dizer que o primeiro amor é um amor para com a igreja, para com as pessoas da igreja. E aí, interpretam esse trecho aqui como se Jesus estivesse dizendo que eles amavam muito a doutrina, muito o conhecimento, e estivessem deixando de lado o amor pelo povo, o amor pelas pessoas. Então existem várias possibilidades aqui. Segundo um escritor e teólogo chamado John Stott, um livro que se chama O que Cristo Pensa da Igreja, a igreja de Éfeso, ela trabalhava com vigor, mas não com amor. Eles perseveravam com coragem, mas sem amor. Eles examinavam os ensinamentos de seus mestres, mas não tinham amor no coração. E diante disso, todo o trabalho árduo se tornava exaustivo, pois não era feito com amor. Mas o que de fato então seria o primeiro amor? O que é esse amor que a igreja de Éfeso havia deixado? Como pode uma igreja que persistia, que lutava, que não se deixava levar pela influência do mundo, tivesse deixado de lado o primeiro amor? Então, em vários lugares, irmãos, nós vamos encontrar o apóstolo João dizendo que
que o amor, que Deus é a fonte de todo outro amor. Que o amor só é amor porque Deus é amor. Lá em 1 João capítulo 4, no verso 19, o texto vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E perceba que o texto aqui, ele está falando sobre um amor geral. Porque muitas das vezes quando nós lemos esse texto, nós temos a tendência a pensar que o texto está fazendo referência a um amor a Deus, como se o texto dissesse que se nós o amamos, ou melhor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só que o texto não fala isso. O texto fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A referência não está sendo feita aqui para o nosso amor para com Deus. Está sendo feita a referência do amor, do modo geral, a totalidade dele. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que nós só somos capazes de expressar qualquer outro tipo de amor porque Deus nos amou primeiro. Ele nos mostrou o que de fato é amar, o que é de fato o amor verdadeiro. E com isso, nós só passamos a amar, nós só passamos a expressar qualquer tipo de amor à medida em que nós o amamos primeiro. Amando a Deus é que nós passamos a amar de qualquer outra forma. Quando nós amamos a Deus, nós aprendemos, nós somos capacitados por Ele, por este amor, a amar o nosso próximo da maneira correta, verdadeiramente. Você ama os filhos de Deus se você amar a Deus primeiro. Então o que João está sempre dizendo é que para nós amarmos direito, existe um amor que precede todos os outros amores. Existe um amor que vem antes de todos os outros amores. Você quer amar direito o seu irmão? Você quer amar direito o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa? Você quer amar direito os seus filhos? Você quer amar direito os seus inimigos? Ame a Deus em primeiro lugar. O amor que nós precisamos procurar para poder amar direito é amar a Deus. É o amor que vem, um amor que flui diretamente de Deus. Então, diante disso, nós entendemos então que provavelmente o abandono do primeiro amor, dito aqui, não é o abandono da intensidade do amor, não é a potência do amor que eles tinham antes e deixaram de ter. Na verdade, o que nós entendemos é que o abandono do primeiro amor é a distância entre os crentes da igreja de Éfeso para o amor primordial, para o amor de Deus. A distância entre eles e o amor que eles tinham por Deus. É como se nós imaginássemos que em ordem de importância, de relevância, nós devemos estar primeiramente preocupados em amar a Deus verdadeiramente, porque à medida em que nós amamos a Deus verdadeiramente, nós aprendemos a exercer todo e qualquer tipo de amor para o nosso caminho, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. E como que isso pode ser possível, né? A gente volta naquela questão, como que os crentes de Éfeso lutavam pelo Evangelho, não se deixavam levar por aquilo que as pessoas falavam, não caíam em toda a pressão que era feita sobre eles, sem amar a Deus verdadeiramente, ou sem amar a Deus primordialmente, antes de tudo. Por que eles faziam isso? Eu vou dar um exemplo aqui muito, muito simples, para tentar fazer com que a gente entenda um pouco melhor. Para aqueles que gostam de assistir futebol, especialmente os mais velhos, os mais experientes, olha lá, o Fia já falou que é o tio Tchau, e aí, tio? Provavelmente você já ouviu, né, mesmo se você não assiste futebol, dá para você entender. Você já ouviu, você já falou que os jogadores, hoje em dia, já não têm mais amor à camisa. Não é isso que nós já falamos várias vezes, nós ouvimos? Ou seja, os jogadores, eles fazem o seu papel, eles cumprem com as suas obrigações, eles dão o seu melhor ali em campo, mas eles não têm amor à instituição, eles não têm amor ao time, eles não têm amor pela instituição que sustenta eles não têm amor pela instituição que dá a possibilidade deles exercerem o seu trabalho.
Eles estão simplesmente preocupados com aquilo que eles estão conseguindo para si. Eles estão apenas preocupados com o quanto eles estão crescendo, o quanto eles estão sendo vistos, o quanto eles estão sendo elogiados pelo bom trabalho que eles estão desempenhando. E era mais ou menos isso que acontecia com a igreja de Éfeso. Eles cumpriam com as suas obrigações, eles lutavam contra as heresias que tentavam colocar sobre eles, contra as pressões que vinham contra eles ali, porém eles não faziam isso tudo primordialmente por amor a Deus. Eles não faziam isso tudo pelas suas próprias, pelo seu próprio desejo de agradar a Deus, de olhar para Deus. Eles faziam isso pelas suas próprias convicções. Talvez para serem lembrados, talvez para serem reconhecidos, como foram pelo próprio Jesus. Jesus elogiou eles pelo trabalho que eles estavam fazendo, mas deixou claro o que faltava a eles, e que era algo muito, muito importante. Nós vamos ver depois. Deu para entender? Então, eles faziam, eles tinham consciência do que eles deveriam fazer, porque eles aprenderam, e eles sabiam que eles não deveriam se desviar daquele caminho. Eles não poderiam se perder no objetivo que eles tinham. Porém, eles se apegaram apenas a isso. Eles se apegaram, de fato, a somente cumprir com essas obrigações, e não com o amor que eles deveriam ter, antes de mais nada, para com Deus. Honrar a Deus, o sentimento de fazer algo, de praticar algo, de ser fiel a Deus, simplesmente para agradar a Ele. E não para ser visto, e não para ser notado, não para ser elogiado. Correto? Então o amor, o primeiro amor que a igreja de Éfeso abandonou, o primeiro amor que eles tinham esquecido, era o amor ao próprio Deus. De maneira singela, de maneira pura. Ok? O grande problema, irmãos, de nós pensarmos nesse primeiro amor como sendo a intensidade do amor, que é algo que nós nos acostumamos a ouvir durante toda a nossa vida. O primeiro amor, eu já não tenho mais aquele primeiro amor. A gente associa isso como uma paixão adolescente, sabe? Como um sentimento que vem assim, e a gente... Por que os namoros normalmente na adolescência não duram? Porque no início tudo é bonito, tudo é muito empolgante, né? Existem vários sonhos, várias expectativas se criam em torno daquilo ali, e de repente acaba. Aí acaba. Por que acaba? Porque justamente passou aquela emoção, aquela paixão juvenil, ela se foi, e aí chegou ao fim. E nós pensarmos que Jesus estava falando do amor dessa maneira, nós estamos diminuindo o sentido verdadeiro do amor. Nós estamos tirando um pouco da importância do amor pelo qual Jesus estava falando. Jesus não estava preocupado com um amor sentimental. Jesus não estava preocupado com os arrepios que eles deixaram de sentir enquanto pregavam o Evangelho, enquanto lutavam pelo Evangelho. Jesus estava falando sobre um amor primordial, sobre honrar a Deus, sobre amar a Deus, sobre todas as coisas e antes de todas as coisas. Portanto, nós não entendemos que o amor citado aqui seja o amor no sentido de qualidade de amor, de intensidade de amor, ou do quanto nós somos capazes de amar, mas sim um amor primordial, um amor que antes de mais nada acontece de maneira singela, de maneira pura e de maneira verdadeira. Nós trabalhamos por Deus e para Deus, nós vivemos por Deus e para Deus, antes de qualquer coisa, para honrar o nome do Senhor, para simplesmente por um gesto de gratidão por tudo que Ele é nas nossas vidas. Então, não há nada mais importante do que isso. Esse é o principal, é o primordial. É esse amor que nós precisamos ter quando nós fazemos a obra. É o amor que honra o nome de Deus. E diante disso, nós não podemos aqui também, que é algo que acontece muito quando esse texto ele é interpretado, ele acaba sendo um pouco distorcido. A gente acaba caindo na tentação aqui de pensar que Jesus estava condenando a igreja de Éfeso justamente por eles darem muito valor à doutrina, por eles zelarem demais pelas doutrinas, pelo conhecimento, e deixar com que o amor se esmorecesse. Mas preste atenção, Jesus não está julgando a igreja de Éfeso
pelo quanto eles conheciam. Jesus, em momento algum, relativizou o conhecimento deles. Em momento algum, Jesus diminuiu o fato deles conhecerem muito a palavra, deles terem domínio sobre isso. Em momento algum, Jesus fez isso. A primeira coisa que Jesus faz, na verdade, é elogiar a igreja de Éfeso pelo cuidado que ela tem com a doutrina, pelo zelo que ela tem com a doutrina. Ele deixa claro o quanto ele está contente por aquele povo não se deixar enganar pela doutrina dos falsos mestres. Então, Jesus ele não está dizendo para eles terem menos zelo pela doutrina e amarem mais. O que Jesus está dizendo é, o mesmo cuidado, o mesmo empenho que vocês têm por buscar conhecimento, por buscar ser fiel às doutrinas do verdadeiro evangelho, é o mesmo empenho que vocês precisam ter para voltar a me amar de maneira verdadeira. Isso aqui está muito bom, mas falta isso. É como se Deus estivesse falando isso para eles. Isso aqui está excelente, vocês estão muito bem, mas falta isso. E isso que falta é o amor primordial a Ele. Porque, irmão, se nós formos pensar por essa lógica de que eles se empenharam demais no conhecimento e deixaram o amor, não faz o menor sentido. Porque de que maneira que nós provamos o nosso amor a Deus? Segundo o próprio apóstolo João, em 1 João 5,3, nós provamos o nosso amor a Deus guardando os seus mandamentos. E de que maneira que nós podemos guardar os mandamentos de Deus? Conhecendo mais a Ele. E de que maneira que nós conhecemos mais a Ele? Estudando a sua palavra, guardando as suas leis, guardando os seus mandamentos e a sua doutrina. Ok? Deu para entender essa questão do primeiro amor? Alguma dúvida? Então vamos seguir. Depois disso veio uma séria advertência para a igreja de Éfeso. Diante de toda essa questão tratada aqui acerca do primeiro amor, Jesus, ele então adverte ali a igreja de Éfeso, dizendo que se eles desobedecerem às suas ordens e não se arrependerem, eles deixariam de existir de maneira desonrosa. No versículo 5 ele diz, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Cristo mostra aqui a eles que nenhuma igreja tem lugar cativo. Nenhuma igreja é uma igreja permanente no mundo. Nenhuma igreja é insubstituível. É isso que Jesus está dizendo a eles. E nós temos, depois disso, alguns relatos históricos que comprovam que, de fato, a igreja de Éfeso se arrependeu e se recuperou. E conseguiu, de certa forma, voltar para o seu lugar. O bispo Inácio de Antioquia, ele escreveu para a igreja de Éfeso no início do 2º século. E nesses escritos dele, ele elogia a igreja de Éfeso. Ele se dirige à igreja de Éfeso com termos de honra. E realmente faz muitos elogios a eles, né? Só que mais tarde, no período já da Idade Média, um pouco mais adiante, um outro bispo chamado Richard Trent, ele escreve sobre Éfeso também, e ele diz que o testemunho de Éfeso havia praticamente desaparecido. Que um viajante que visitava ali a região encontrou apenas 3 cristãos ali, e desses 3, nenhum deles sequer tinha ouvido falar sobre Paulo e João. Então, de fato, a igreja deixou de existir com o tempo, né? E essa advertência aqui que Jesus faz, ela serve também para nós, irmãos, para as nossas igrejas, nos nossos dias de hoje. Porque a luz própria da nossa igreja se apagará se nós persistirmos em não amar a Cristo. Sem amor, a igreja não tem luz. É somente quando o nosso amor por Cristo arde nos nossos corações que a luz brilha no nosso meio. Então, é uma questão que nós precisamos trazer para o nosso íntimo e nos questionar. Por que eu tenho trabalhado na igreja? Se eu não tenho trabalhado, piorou. Mas por que eu tenho trabalhado na igreja? Qual é
a motivação do meu coração ao trabalhar na igreja? Qual é a motivação do meu coração ao sair lá fora e pregar o evangelho? Eu estou fazendo isso de fato porque amo a Deus e estou querendo honrar o seu nome através dessas ações, dessas atitudes? Ou estou fazendo isso simplesmente para ser visto, para ser notado, e quando não sou, me revolto, quando não sou, fico chateado, quando não sou, fico triste, fico cabisbaixo? É uma questão que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Porque hoje, irmãos, muitas igrejas deixaram de existir verdadeiramente. Seus edifícios podem estar construídos, intactos, bonitos. Os ministros podem estar ali pregando, a igreja pode estar ali se reunindo em nome de Deus, mas o candelabro delas foi tirado do lugar. A igreja ela está mergulhada na escuridão. E nenhum raio de luz mais é visto sair, emergir dessa igreja. Ela não tem luz, porque ela não tem amor. E isso se confunde muitas das vezes. Porque, irmãos, não sei nem se eu deveria falar isso, mas estamos aí. Às vezes as igrejas, elas confundem amar a Deus com amar o próximo. Óbvio que amar o nosso irmão é um reflexo do nosso amor a Deus. Só que existem muitas religiões por aí fazendo caridade muito melhor do que nós. E não amam a Deus. Fazem isso em forma de barganha, para conseguir algo de Deus. Isso não é amor. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus não é caridade. Caridade é consequência de um amor a Deus. Do verdadeiro amor a Deus. As nossas obras, que são evidenciadas através de nós, através daquilo que nós fazemos, elas são fruto do quanto nós amamos a Deus. Elas são fruto de nós termos sido resgatados por Deus. Mas nem sempre uma obra, uma caridade em si, reflete amor a Deus. Porque se não houver arrependimento, confissão de pecados, mudança de vida, e crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, não há amor a Deus. Portanto, nós vemos não só de fora do cristianismo, de dentro do cristianismo, nós vemos muitas igrejas agindo, e eu não estou julgando aqui, dizendo que todas essas igrejas que fazem campanhas, que fazem ações, que continuem fazendo para honrar o nome do Senhor. Mas qual tem sido o verdadeiro foco? Qual tem sido o verdadeiro objetivo do nosso coração ao fazer essas coisas? De novo, nós estamos fazendo para ser vistos, para ser notados, nós estamos fazendo simplesmente para ter aquela sensação de estar cumprindo com algo que Deus nos deixou, ou nós estamos fazendo de fato porque amamos a Deus e Ele é o nosso principal foco? Se for, irmãos, amém, glória a Deus. Se não for, não pare de fazer, continue fazendo porque vidas estão sendo abençoadas. Mas mude o seu foco, reencontre o seu foco. É isso que Jesus está falando. É muito bom o que vocês estão fazendo, continuem lutando pelo Evangelho, não parem, continuem. Mas voltem a amar. Voltem a entender que vocês estão fazendo isso para a honra e glória do nome de Deus, e não para que vocês sejam vistos, não simplesmente para que vocês cumpram com a obrigação de vocês. Jesus não precisa que nós venhamos aqui, irmãos, bater o nosso ponto. E os crentes, a grande maioria dos crentes hoje estão indo para a igreja para bater o ponto e ir embora. Infelizmente, essa é a verdade. Porque se nós não vamos, nós sentimos ali no nosso coração que faltou alguma coisa. E aí se nós vamos também, a gente sai aliviado daqui, mas aí amanhã de manhã a gente já esquece o que foi falado, a gente não lembra nem o versículo que foi lido. Então será que o nosso amor, o nosso foco está de fato em Deus, enquanto nós sendo cristãos, como nós nos chamamos? E depois disso, irmãos, vem uma promessa. A carta à igreja de Éfeso, ela termina com uma grande e maravilhosa promessa. A promessa foi, no versículo 7, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É importante deixar claro aqui, irmãos, que o vencedor não vence por méritos próprios, mas pelos méritos do próprio Cristo, que conquistou isso na cruz do Calvário, de forma definitiva para o seu povo. Só que ao mesmo tempo,
os redimidos, aqueles que foram salvos, são chamados também para ter uma vida, para cultivar uma vida de santificação. Isso envolve empenho da nossa parte. Nós devemos lutar contra o pecado e contra toda a obra de Satanás. Nós devemos lutar contra os ídolos que nós criamos nos nossos corações. No versículo 7 também existe uma referência e uma comparação aqui que é feita para estimular os crentes para que eles permaneçam fiéis. Na cidade de Éfeso, foi o que eu disse lá no início, que na cidade de Éfeso existia o costume dos moradores pagãos oferecerem grandes banquetes, grandes festas dedicados aos seus ídolos. E através desses banquetes, eles tentavam atrair os cristãos para participar dos seus cultos. Porém, os verdadeiros fiéis e seguidores de Cristo, através do versículo 7, eles deveriam saber que eles receberiam de Cristo um banquete muito melhor para a realidade, porque eles viviam numa realidade em que muitos banquetes eram servidos para atraí-los. Só que Jesus está aqui para mostrar para eles que existe algo muito melhor. Eles haveriam de comer da árvore da vida, ou seja, eles não estariam se alimentando de algo passageiro, de algo que encheria os seus estômagos ali por algumas horas, mas eles estariam se alimentando de algo eterno, de algo que estava preparado, um banquete, um verdadeiro banquete preparado para os filhos de Deus. Amém? No mesmo livro que eu citei, do John Stott, ele faz 3 aplicações que eu gostaria de trazer aqui para nós. Diante desse contexto todo da igreja de Éfeso, o contexto em que a igreja de Éfeso estava, nós precisamos nos lembrar de 3 coisas que são essenciais. A primeira coisa é que a igreja ela é exortada a, de fato, se lembrar da sua condição anterior. Lembre-se de onde caiu. Perceba, irmãos, que não é eu caí. Não é só reconhecer que caiu. É lembrar daquilo que fez com que nós caíssemos. Existe uma diferença de você saber que você caiu e de você entender o porquê, onde, quando, em que momento que você caiu. Para quê? Para que você não caia novamente. E a ideia de olhar para trás, talvez para alguns de nós, em alguns momentos, traga até um certo pesar, uma certa dificuldade. Pode ser em algum momento até pecaminoso olhar para algumas coisas do passado, mas também pode ser uma atitude sensata. Olhar para trás, por exemplo, como fez a esposa de Ló, com olhos de cobiça ali para os pecados de Sodoma, é um olhar que pode trazer morte. Olhar com saudade para os prazeres fáceis que o mundo nos dá, no momento em que nós colocamos a mão no arado, é não estar apto para o reino de Deus. Agora, olhar para trás, olhar para o caminho que Deus tem nos conduzido, que nós temos sido guiados pelas mãos de Deus, vai nos trazer, vai encher os nossos corações, em primeiro lugar, de alegria e de gratidão. Nós precisamos olhar, sim, para nos lembrar de algumas coisas, mas olhar para a direção correta. Olhar para o alto nível de espiritualidade que nós ocupávamos lá atrás pela graça de Deus. Isso é o que nos faz dar o primeiro passo em direção ao arrependimento. É olhar e enxergar, de fato, como éramos. Porque se nós enxergarmos isso, nós vamos encontrar o ponto exato em que nós deixamos de ser. O ponto exato em que Deus deixou de ser o foco da nossa vida. Em que Deus deixou de ser o foco das nossas ações, das nossas atitudes. Nós não devemos e não podemos viver no passado, mas lembrar o passado e comparar com o que nós éramos de bom diante do Senhor. E nesse caso aqui, é lembrar realmente do amor primordial, do amor que nós deixamos para trás, do amor que nós tínhamos em viver as nossas vidas para Cristo, unicamente para Cristo. Todos nós, irmãos, quando nos convertemos, tivemos esse momento em que nós olhamos e tudo era Cristo, tudo é para Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo que eu vou fazer é para honrar e glorificar o nome de Deus. Mas com o tempo, isso vai sumindo. Nós precisamos
resgatar, nós precisamos voltar. Perceba que não são as ações, irmãos. De novo, eu repito, não são as ações. É o motivo, é a motivação. O porquê que nós estamos fazendo. É aí que está o nosso amor. Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. É isso. É daquilo que nós temos nos alimentado. Porque as nossas ações práticas, elas podem ser interpretadas de muitas formas. Mas o que de fato está alimentando o nosso coração para que essas ações aconteçam? É esse amor primordial que nós precisamos buscar. É esse amor que morreu, que morre todos os dias dentro de nós nos esquecemos. E nós precisamos trazer de volta. A segunda coisa que a igreja é exortada é para que ela se arrependa. E se arrepender aqui, irmão, significa mudar de direção. Metanoia, mudança de mente. Ok? É dar as costas de forma convicta, decidida para os pecados que nós conhecemos. Perceba que Jesus, ele não pede para que nós tornemos essa experiência de arrependimento em uma experiência emocional. Ele não incentiva os cristãos efésios a se sentirem mal, se sentirem tristes dos pecados que eles cometiam e chorarem por eles simplesmente. Não é o que eles sentiam sobre os pecados que importava, mas o que eles faziam a respeito do pecado. O fato é que eles pecaram e que eles deveriam abandonar esse pecado mediante um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Então, primeiro eles deveriam se lembrar do que foi bom em seu passado e em seguida rejeitar o que foi errado. Que eles confessassem que perderam o primeiro amor de fato e que eles abandonassem essa prática pecaminosa. Abandonassem a prática de alimentar o ídolo do seu coração e amar o seu próprio ídolo. Amar o prazer de ser visto, amar o prazer de ser lembrado, amar o prazer de ser referenciado por alguém. Eles precisavam abandonar isso. No decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã, nós admitimos, muitas das vezes, que estamos errados, nós admitimos que pecamos, nós encontramos isso, mas nós ficamos ali, inertes, esperando que um sentimento, que uma força emocional nos coloque nos trilhos novamente. Prática diária, é uma prática constante na vida do crente. E que isso deve ser praticado de maneira racional, de maneira prática, e não através das emoções ou dos sentimentos que nós temos. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia já nos ensina isso. Como nós vamos esperar que um órgão do nosso corpo que nos engana dite as regras para nós? Nós não podemos. Se nós esperarmos sentir em nossos corações, se nós esperarmos de forma sobrenatural, vir uma força para nos sustentar e nos fazer conseguir de maneira miraculosa abandonar o pecado, nós vamos morrer no mesmo pecado. Todo dia. Você já parou para perceber que quando nós oramos, pedindo para Deus tratar determinada área das nossas vidas, Ele não tira isso de nós? Por exemplo, eu oro pedindo paciência. Deus não me dá paciência. Ele me dá situações para eu exercer a paciência. Você não quer ser paciente? Então vá trabalhar para ser paciente. E nós estamos aqui como uma criança, deitado numa poça de lama, esperando que alguém venha e nos mostre, nos pegue no colo e nos leve para onde quer que a gente quer chegar. Sendo que nós podemos, com as nossas próprias pernas, ir em direção a isso. Então, arrependimento fala sobre isso, sobre mudança de direção. Lembre-se sempre dessa frase. Arrependimento significa mudança de direção. Mudança de hábitos, mudança de atitudes. Em uma das aulas que nós tivemos, da nossa confissão de fé, eu não vou lembrar exatamente qual que era, mas eu me lembro de ter citado algo, que existe um espaço de tempo
entre o que a nossa mente produz, entre o que o nosso coração sente e o momento em que nós agimos. É óbvio que a Bíblia já nos ensina que o simples fato de pensarmos em algo que não devemos, nós já estamos pecando. Mas daí a colocar em prática, em ações, existe um espaço de tempo. E é esse espaço de tempo que nós decidimos. É nesse meio aqui que nós alimentamos o nosso espírito ou nós deixamos rolar. O arrependimento é essa mudança de direção. Se eu não me arrepender no momento em que eu pensar em pecar, o caminho que eu vou seguir é o do pecado. Se eu me arrepender quando eu pensar, eu vou mudar de direção. E não vou alimentar o meu pecado, eu vou alimentar o meu espírito. Eu vou fazer o meu espírito ser forte para eu não pecar. Ações práticas, não sentimentais. Ações práticas, não emocionais. O evangelho, o cristianismo, não se baseia nas nossas emoções. Nós podemos chorar, nós podemos nos quebrantar na presença do Senhor. É fato que quando nós estamos com o nosso emocional talvez um pouco mais sensível, mais abalado, talvez nós tenhamos até um pouco mais de sensibilidade para nos achegarmos a Deus. Só que nós não podemos nos apegar a isso. A vida cristã, irmãos, não se baseia no quanto nós choramos na presença do Senhor. A vida cristã se baseia nos caminhos que nós tomamos em direção a Ele. É por isso que o arrependimento vai falar sobre mudança de direção. Porque o único caminho que nós, como seres humanos vamos seguir é o caminho do pecado. Porque o pecado mora em nós. Então nós precisamos nos arrepender todo dia, mudar de direção todo dia. E seguir em direção a Deus. E a terceira aplicação, a igreja de Éfeso ela é exortada a voltar a adotar o seu estado anterior. Ou seja, não bastava eles apenas se lembrarem de onde eles caíram, não bastava eles se arrependerem disso. Eles precisavam recomeçar. Outra ação prática. Outra ação prática. Não era um sentimento de algo que era para ser vivido simplesmente, era algo para ser colocado em prática. A sugestão de Jesus aqui não é para que eles, tendo perdido o amor por Cristo, esperassem até que eles se apaixonassem de novo. Porque nós temos esse costume, irmãos. Quando Deus para de nos responder, nós deixamos de amar a Ele. Quando os nossos caprichos não são mais atendidos, nós deixamos de amar a Ele. Não, misericórdia, não deixei de amar a Deus, não. Deixamos, porque Ele deixou de ser prioridade. Deixou de ser primordial na nossa vida. Então nós deixamos de amar a Ele. As nossas bocas estão dizendo que amamos. Nós estamos vindo na igreja, estamos participando, estamos fazendo. Mas se eu orei e Ele não tirou a minha dor de cabeça, não vou na igreja hoje não. Estou cansado. Estou desanimado. Tenho um monte de coisa para fazer. Não vou orar hoje não. Eu esqueci de ler a Bíblia. Esqueci de orar. Nossa, eu vou dormir já. Nem orei. Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque os nossos caprichos deixaram de ser atendidos. E nós estamos aqui, parados, esperando que Jesus nos conquiste. Esperando uma declaração de amor de Jesus para que Ele nos conquiste. Nós estamos aqui esperando que Jesus venha com flores e bombons nos oferecer para que nós nos sintamos novamente amados por Ele. Será que não foi o suficiente o que Cristo fez por nós? Nós não precisamos esperar que Jesus apareça cantando uma canção de amor para os nossos ouvidos, fazendo uma serenata na janela do nosso quarto. Nós não precisamos disso, irmãos. Foi muito mais do que o suficiente o que Cristo fez por nós na cruz. Nós temos motivos para amá-lo com todas as nossas forças, o tempo inteiro. Nós temos exemplos de pessoas, de personagens bíblicos que morreram porque amaram a Ele. Que se entregaram, que tudo que eles tinham era Cristo. Que o amor primordial deles estava voltado para Cristo. E eles morreram por causa desse amor. Porque para eles nada mais importava a não ser que o nome de Deus fosse conhecido. Para eles nada mais importava de que a mensagem pregada por Cristo fosse levada adiante. Amor
primordial. Eles não estavam pensando no quanto eles iam ganhar, no quanto eles iam ser vistos, eles não estavam pensando se eles virariam o nome de um livro da Bíblia, eles não estavam pensando nisso. Eles estavam pensando em fazer aquilo que Cristo ordenou que eles fizessem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E eles fizeram isso a todo custo, a todo custo. Irmãos, ninguém, para ser visto, se o desejo do nosso coração, ao pregar o Evangelho, é ser visto, é ser notado, é ser lembrado, na primeira provação que nós tivermos, na primeira perseguição que nós tivermos, nós vamos deixar de lado a pregação. Nós estamos estudando um livro que fala muito sobre isso. Os finais dos tempos estão chegando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Guerras e rumores de guerra estão por aí. Hoje o presidente da Rússia ameaçou o Ocidente, que é onde nós estamos, com uma bomba nuclear. Eu não sei, a gente não sabe o que vai ser das nossas vidas amanhã. Ele pode estar blefando, mas ele pode não estar. E se amanhã nós formos abordados na rua por alguém com uma arma na nossa cabeça, falando: nega o teu Deus, senão você vai morrer. Nós teremos um amor primordial que nos fará dizer que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que não importa. Teremos um amor primordial? Essa é a dúvida que precisa estar no nosso coração, irmãos. A igreja de Éfeso, ela caiu de uma altura imensa. Eles estavam no ápice do seu amor e eles despencaram de lá. E o que Cristo faz, o que Cristo chama a atenção deles, é para que eles se lembrem de onde eles estavam, de onde eles caíram, para que eles se arrependam disso e para que eles recomecem. Irmãos, esse é o ciclo da vida cristã. É o ciclo da vida cristã. Lembrar do nosso erro, se arrepender dele, mudando de direção e voltar a fazer a vontade do Pai. Foi para isso que Cristo morreu, para nos conceder essa possibilidade. Jesus diz: renove a devoção que você tinha por mim no início. Recomece as obras que você fazia com a intenção que você fazia. E diante desse passo dado na direção do recomeço, haverá um novo vigor para realizar essas coisas. Uma nova determinação, uma nova pureza nos motivos pelos quais nós estamos fazendo. Haverá uma perseverança, e essa perseverança ela vai acontecer de forma alegre, de forma leve, mesmo diante das provações. O amor, aquele amor primordial por Cristo, criará a transformação necessária para a vida das nossas igrejas, para as nossas vidas. Amém? É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Nós temos aqui um manual, né? Essa é a primeira carta, a carta para a igreja de Éfeso, daquilo que era bom, que nós precisamos cultivar, o conhecimento da palavra. Nós não podemos abdicar desse conhecimento. Acho que é por isso que todos nós estamos aqui hoje, buscando isso. Acho que é por isso que todos nós viemos à igreja para ouvir a palavra do Senhor, porque é quando Ele nos ensina. E isso é a parte mais importante de um culto, porque quando Deus fala, irmãos, nada do que eu falar para Ele é tão importante do que aquilo que Ele fala para mim. Quando Deus fala, nós nos calamos e ouvimos. Então nós estamos aqui para isso. Nós precisamos cultivar isso, mas não só aqui. Deus fala aqui, Deus fala nas nossas casas, através do momento em que nós dedicamos ao Senhor, lendo a palavra, orando ao Senhor. E buscando, irmãos, nos nossos corações, amarmos ao Senhor de forma primordial. Eu não leio a minha Bíblia só para ficar com a consciência tranquila. Eu leio a minha Bíblia porque sem ela eu não sou um nada. Eu leio a minha Bíblia porque sem ela eu estou condenado ao inferno. Eu leio a minha Bíblia porque se eu não entender o que está escrito aqui, eu não tenho chance nenhuma de viver a minha vida. Eu não oro para fazer petições e mais petições a Deus. Eu oro porque é um meio que o Pai me concedeu de falar com Ele de forma direta, sem intermediários. Olha que privilégio que nós temos.
Eu não venho à igreja, eu não trabalho para a igreja para ser visto, para ser notado, mas porque eu amo a Deus, porque eu amo a sua obra, porque nós amamos a Ele e nós queremos honrar o nome dEle. Essa é a motivação do nosso coração. Se eu recepciono as pessoas na porta, eu faço porque amo a Deus. Se eu limpo o banheiro da igreja, tiro o lixo, se eu organizo, se eu pinto as paredes, se eu toco no louvor, se eu canto, se eu danço, se eu prego, eu faço porque amo a Cristo, acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa. O que tiver que acontecer, vai acontecer, porque quem faz é o próprio Deus. Graças a Deus por isso, porque não somos nós quem fazemos. Nós apenas replicamos aquilo que Ele espera de nós. Mas quem age no sobrenatural é o Espírito Santo de Deus. Ele simplesmente nos deu uma ordem: vão e façam. Façam. Nós precisamos ir e fazer. E se no meio do caminho nós nos perdermos, se no meio do caminho nós cairmos, a nossa motivação mudar, nós paramos, olhamos para o início, nos arrependemos, mudamos de direção e voltamos a fazer como nós fazíamos. Amém? Alguma questão aí? Alguma pergunta, algum acréscimo? Então vamos orar. Reforço, irmãos, se os irmãos tiverem dúvidas e depois quiserem me mandar, me mandem, por favor, que será muito, muito útil para nós. Senhor, nós te agradecemos por este dia, ao qual o Senhor nos concede, com vida, saúde. Te agradecemos pela sua graça, pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã sobre nós. Nós não temos palavras, ó Deus, para descrever o quanto somos gratos a Ti pelo seu agir, o quanto somos gratos a Ti pela sua misericórdia em nos sustentar, mesmo nós sendo infiéis ao Senhor. Nós pedimos, Pai, que a sua palavra chegue aos nossos corações e que ela não apenas passe por ele, mas que ela faça morada ali. Que a sua palavra, Deus, esteja enraizada em nós, para que ao nos depararmos com situações no nosso dia, ao nos depararmos, ó Deus, com pessoas, com enviados do Satanás, para tentar tirar a nossa fé, para tentar mudar o nosso foco, nós estejamos firmados no Senhor, para que nenhum vento de doutrina venha nos abalar, venha nos fazer cair. Nós queremos estar firmados em Ti, Deus, na Sua palavra, não naquilo que homens nos dizem, mas no Senhor. Nós queremos nos estabelecer, Pai, em Ti, e somente em Ti, não como uma casa construída sob a areia, mas nós queremos estar firmados na rocha, que é o Senhor. Nos conceda graça, Pai, para isso. Traga humildade, Senhor, aos nossos corações, para que nós sejamos capazes de reconhecer onde caímos, para que nós sejamos capazes de reconhecer por que caímos, e dessa maneira nós nos arrependamos, nós venhamos mudar de direção e recomeçar, amando o Senhor antes de qualquer outra coisa. Nos ensine a Te amar, Pai. Nos ensine a amar o Senhor de maneira primordial. Nos ensine a amar o Senhor acima e além de qualquer coisa. Que as nossas ações, que os nossos atos, que estão mascarados como obra, não sejam mais dessa forma. Tire dos nossos olhos toda a escama. Tire, ó Deus, da nossa visão tudo aquilo que impede que nós enxerguemos o nosso verdadeiro eu. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Nos rendemos diante do Senhor. Arrependido dos momentos em que nós esquecemos de Te amar em primeiro lugar. E pedindo que o Senhor nos dê discernimento, Pai. Renove as nossas forças para que nós possamos voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Leve o Teu povo, Pai, leve os Seus filhos para suas casas, debaixo da sua segurança, os proteja, os livra de todo mal. Conceda, Deus, a eles, a nós, mais um restante de semana abençoado. As nossas famílias, nós pedimos que o Senhor nos proteja. Se alguém aqui está passando por situações difíceis, delicadas, por enfermidades, nós pedimos ao Senhor que o Senhor entre, ó Deus, com providência, conforme o Seu querer, conforme a Sua vontade. Nos ensine, Deus, a ouvir a Sua vontade e aceitá-la da melhor maneira possível, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos.